Livro de Juízes. Autor. O livro de Juízes não revela especificamente o nome do seu autor. A tradição é que o profeta Samuel foi o autor de Juízes. Evidência interna indica que o autor viveu logo após o período dos juízes. Samuel se encaixa nessa qualificação. Quando foi escrito, o livro de Juízes foi provavelmente escrito entre 1045 e 1000 a.C. Propósito. O livro de Juízes pode ser dividido em duas seções. Capítulos 1-16 narram as guerras de libertação que começam com a derrota dos cananeus e terminam com a derrota dos filisteus e a morte de Sansão. Capítulos 17 e 21 são conhecidos como um apêndice e não se referem aos capítulos anteriores. Esses capítulos são enxergados como um tempo quando não havia rei em Israel. Juízes 17.6, 18.1, 19.1 e 21.25. Versículo-chave. Juízes 2.16 a 19. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Juízes 10.15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Juízes 21.25. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Resumo. O livro de Juízes é um relato trágico de como Yahvé em Deus foi tido como certo pelos seus filhos ano após ano, século após século. Juízes é um triste contraste do livro de Josué, pois Josué narra as bênçãos que Deus concedeu aos israelitas pela sua obediência a Deus na conquista da terra. Em Juízes os israelitas foram desobedientes e idólatras, o que causou suas muitas derrotas. Contudo, Deus nunca deixou de abrir os seus braços de amor ao seu povo sempre que se arrependeram dos seus maus caminhos e invocaram o seu nome. Juízes 2.18. Através dos 15 juízes de Israel, Deus honrou a sua promessa a Abraão de proteger e abençoar a sua descendência. Gênesis 12.2 e 3. Após a morte de Josué e seus contemporâneos, os israelitas voltaram a servir a Baal e Astarote. Deus permitiu que os israelitas sofressem as consequências de adorar a falsos deuses. Foi então que o povo de Deus clamou a Yahvé por ajuda. Deus enviou juízes aos seus filhos para guiá-los em uma vida justa. Entretanto, eles repetidamente continuavam a virar as costas para Deus e a voltar-se às suas vidas perversas. No entanto, para manter a sua parte da aliança com Abraão, Deus sempre salvou o seu povo de seus opressores durante todo o período de 480 anos do livro de Juízes. Provavelmente o juiz mais notável foi o 12º juiz, Sansão, o qual chegou a liderar os israelitas após um cativeiro de 40 anos sob o domínio dos filisteus cruéis. Sansão liderou o povo de Deus à vitória sobre os filisteus, onde perdeu sua própria vida depois de 20 anos como juiz de Israel. Prenúncios. O anúncio para a mãe de Sansão de que ela teria um filho para liderar Israel é um prenúncio do anúncio a Maria sobre o nascimento do Messias. Deus enviou o seu anjo a ambas mulheres e lhes disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, Juízes 13.7, e Lucas 1.31, que conduziria o povo de Deus. A libertação compassiva de Deus do seu povo, apesar dos seus pecados e rejeição dele, apresenta um retrato de Cristo na cruz. Jesus morreu para libertar o seu povo, todos aqueles que chegariam a crer nele, dos seus pecados. Embora a maioria das pessoas que seguiam a Jesus durante o seu ministério iriam eventualmente cair e rejeitá-lo, ainda assim ele permaneceu fiel à sua promessa e foi para a cruz para morrer por nós. Aplicação prática. A desobediência sempre traz julgamento. Os israelitas apresentam um perfeito exemplo do que não devemos fazer. Em vez de aprender com essa experiência de que Deus sempre vai punir a rebelião contra ele, eles continuaram a desobedecer e sofrer com o desgosto e a disciplina de Deus. Se continuarmos na desobediência, nós convidamos a disciplina de Deus, não porque o Senhor se regozija em sofrimento, mas porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12.6. O livro de Juízes é um testemunho da fidelidade de Deus. Mesmo se somos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2.13.
Embora possamos ser infiéis a Ele, como os israelitas foram, ainda assim Ele é fiel para nos salvar e preservar. 1 Tessalonicenses 5.24, e para nos perdoar quando buscamos o perdão. 1 João 1.9. O qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1.8 e 9. Nesse tempo, Israel era uma confederação de tribos. O nome do livro deriva das pessoas que Deus levantava periodicamente para conduzir e libertar os israelitas, após se desviarem para a apostasia e caírem vítimas da opressão de nações vizinhas estrangeiras. Os juízes vieram de várias tribos e funcionavam como chefes militares e magistrados civis. Muitos se limitavam à sua própria tribo quanto à esfera de influência, ao passo que alguns serviam a toda a nação de Israel. Samuel, geralmente considerado o último dos juízes e o primeiro dos profetas, não é mencionado neste livro. A autoria de Juízes é incerta. O próprio livro indica os seguintes limites cronológicos de sua composição. 1. Foi escrito depois da remoção da Arca, de Siló, nos tempos de Eli e de Samuel, Juízes, 18.31 e 20.27. 2. As referências frequentes do livro ao período dos juízes, com a declaração: naqueles dias, não havia rei em Israel, Juízes 17.6. 18.1, em 19.1, 21.25, sugere que o livro foi escrito no tempo da monarquia. 3. Jerusalém ainda estava em poder dos jebuseus, 2 Samuel 5.7. Esses três indícios indicam que o livro foi concluído algum tempo depois do início do reinado do rei Saul, 1050 a.C., mas antes do rei Davi capturar Jerusalém, 1000 a.C. O Talmud judaico associa a origem deste livro a Samuel. O que é bem possível, uma coisa é certa: o livro descreve e avalia o período dos juízes do ponto de vista do conserto. Moisés tinha profetizado que a opressão viria da parte das nações estrangeiras sobre os israelitas como maldição da parte de Deus, se eles abandonassem o conserto. Deuteronômio 28.25, e 33 e 48. O livro de Juízes ressalta a realidade histórica dessa profecia. Historicamente, Juízes fornece o relato principal da história de Israel na Terra Prometida, da morte de Josué aos tempos de Samuel. Teologicamente, revela o declínio espiritual e moral das tribos, após se estabelecerem na Terra Prometida. Esse registro deixa claro os infortúnios que sempre ocorriam a Israel quando ele se esquecia do seu concerto com o Senhor e escolhia a senda da idolatria e da devassidão. Visão panorâmica. O livro de Juízes pode ser dividido em 3 seções básicas. Primeiro, Juízes, 1.1 e 3.6. Mostra como Israel deixou a conquista inacabada e também a decadência da nação depois da morte de Josué. Segundo, Juízes, 3.7 e 16.31. Abarca a parte principal do livro. Registra 6 exemplos de reincidência de Israel em reveses diversos no período dos juízes, abrangendo tempos de apostasia, de opressão por estrangeiros, de servidão, de clamor a Deus sob aflição e de livramento divino do povo, mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. Terceiro, esta seção encerra o livro com fatos da vida real dos tempos dos juízes, que revelam a profundidade da corrupção moral e social decorrente da apostasia espiritual de Israel. Uma lição patente no livro para todos nós: os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. Características especiais. 6 características especiais relevam o livro de Juízes. 1. Registra eventos da história turbulenta de Israel, da conquista da Palestina ao início da monarquia. 2. Ressalta 3 verdades simples, porém profundas. A. Um povo que pertence a Deus deve ter a Deus como seu Rei e Senhor. B. O pecado é sempre destruidor para o povo de Deus. C. Sempre que o povo de Deus se humilha, ora, e deixa seus caminhos ímpios, Deus ouve do céu e sara a sua terra, segundo CR 7.14. 3. Salienta que quando Israel perdia, clamava ao Senhor e o Senhor levantava um libertador. Otniel, filho de Kenaz, o qual era o irmão mais novo de Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá, Josué 15.17, Juízes 1.13. Viveu em um tempo de transição na história de Israel e participou da conquista de Canaã, sob a liderança de Josué e de seu tio Caleb. Com muito pesar, testemunhou os primeiros sinais da quebra da aliança do povo com Deus. Otniel destacou-se como líder na batalha para capturar Kiriat Sefer, chamada posteriormente de Debir,
uma cidade localizada no sul de Judá, na extremidade do Negueb, Josué 15.15 e 17, Juízes 1.11 a 13. Como recompensa por sua vitória, recebeu a filha de Calebe, Áquisa, como esposa. Suas ações e seu casamento enfatizaram que ele era um israelita fiel, o qual seguia o exemplo de Josué. Otniel sobreviveu à geração que liderou os israelitas na conquista da terra de Canaã e viu a quebra da aliança por causa da desunião entre as tribos, do sincretismo religioso e da falha na execução da erradicação completa dos povos cananeus que estavam sob o juízo de Deus. A resposta do Senhor a essas atitudes de rebelião foi trazer juízo sobre seu próprio povo. Juízes 3.7 a 11 registra como o rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim, derrotou e subjugou os israelitas por 8 anos. Otniel liderou seu povo contra essa opressão estrangeira, cheio do Espírito de Deus, derrotou o inimigo, libertando os israelitas e tornando-se um líder em Israel, ou seja, o primeiro juiz. Seu mais importante papel foi o de ser apresentado como modelo de um autêntico juiz. Sua posição como um verdadeiro israelita era bem definida, e diante da opressão de seu povo, levantou-se e assumiu a liderança, Juízes 3.9. Recebeu a unção do Espírito Santo tanto para liderar como para lutar contra os mesopotâmios, sobre os quais saiu vitorioso, prevaleceu sobre os inimigos e estabeleceu um período de paz, recebido como uma grande bênção do Senhor sobre seu povo. Todos os seus sucessores fracassaram em seguir de maneira significativa este modelo de como um juiz devia proceder, tanto por fraqueza de caráter, como pelos métodos duvidosos ou desobediência. Otniel personificou um ideal, pois foi um líder escolhido por Deus e mediante o qual o Senhor governou seu povo. A instituição dos juízes, entretanto, fracassou devido à constante desobediência dos israelitas. Tal forma de governo foi substituída pelo direito do Senhor governar, ou seja, mediante a instituição da monarquia. Otniel foi um modelo também para os reis. Era fiel na liderança, dirigido pelo Espírito e guiado pelo Senhor para liderar e salvar seu povo. Josué 15, 13 e 19. 13 Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anaque, este é Hebrom. 14 E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anaque, Sesai, e Aimã, e Talmai, gerados de Anaque. 15 E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora, dantes, o nome de Debir Kiriat-Sefer. 16 E disse Calebe, quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. 17 Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenais, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher. 18 E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apiou do jumento. Então, Calebe lhe disse, que é o que tens? 19 E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Juízes 3, 11. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. 2 Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que, dantes, não sabiam disso. 3 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. 4 E estes, pois, ficaram, para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. 5 Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus. 6 Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. 7 E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. 8 Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. 9 E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otniel, filho de Kenais, irmão de Calebe, mais novo do que ele. 10 E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. 11 Então, a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenais, faleceu.